Marcos 14:32 diz a palavra de Deus assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar a Deus? Senhor, pedimos tua iluminação, a condução do teu Santo Espírito sobre nós, não somente para que entendamos aquilo que a tua palavra expressa, mas no caminho de entendermos essa palavra, poderemos e certamente acontecerá, de entendermos o que na tua palavra o Senhor nos ensina que devemos fazer. Que tenhamos também um desejo irresistível em nosso coração, de agir conforme o Senhor expressa na tua palavra, conforme o Senhor decreta, conforme o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem luz, apesar de merecermos todo o desprezo, ainda assim recebemos do Senhor o cuidado, o amor, o respeito, e que isso seja o suficiente para que nós queiramos urgentemente agradar ao Senhor com nossa vida. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, deixa eu iniciar, para nós podermos entender um pouco o texto. A Bíblia nos conta uma história no Evangelho de Lucas, bastante interessante. Havia uma mulher que perdeu o único filho que ela tinha, filho homem, que ela tinha, filho único, e que, portanto, aquela mulher estava sem qualquer perspectiva de vida. O menino havia morrido. E aí a multidão então caminhava e chorava com ela enquanto o enterro saía. Podíamos pensar a essa altura que nada poderia ser feito e que as orações dessa mulher seria jogar palavras fora. Ainda que saibamos que essa oração podia aliviar bastante o seu coração tenso. Há o conhecimento nosso que naquela época, não só em Israel, mas no mundo inteiro, mulher não tinha direito à propriedade. E que, portanto, os parentes dela viriam tomar tudo que o seu marido tinha deixado. Ele já havia morrido, ela era viúva, e o seu filho era a única razão porque deixavam ela tomar conta das propriedades. Porque estava guardando para entregar o seu filho, que era o herdeiro. Morrendo o herdeiro, então ela perderia tudo. Fora isso, a dor inimaginável para nós de se perder um filho criança ainda. Então vinha ela com o enterro e a única coisa que cabia a ela era enterrar o seu filho e chorar duramente, duras lágrimas de despedida. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. O Senhor Jesus andava pela nossa terra. E a Bíblia nos diz que era necessário para ele passar em Naim. Por que essa aldeia era tão importante para Jesus? Havia uma mulher sofrendo ali.
A narrativa de Lucas é tão precisa que Lucas diz que, vendo a Jesus, se compadeceu dela. Jesus não estava com pena do menino que havia morrido, não estava com pena da multidão que chorava. Ele tinha pena daquela mulher, ele foi compadecido por ela. E o texto da Bíblia nos diz que Jesus aproximou, e Jesus não vinha sozinho. A sua igreja vinha com ele, se nós podemos chamar assim. Ex-prostitutas que arrependeram e mudaram o seu caminho, endemoniados que foram libertos do poder de Satanás, e tantos outros que precisavam ouvir do Evangelho e que ouviram em Jesus, caminhavam com ele. Certamente uma multidão extremamente alegre, e uma multidão alegre, os irmãos sabem que é barulhenta. Quando a gente está alegre, a gente tem vontade de falar. Um grupo chora e um grupo vem rindo. E quando se encontram essas duas comitivas, Jesus toca a esquife, que era um caixão sem tampa, que era como se enterravam as pessoas naquele tempo, e Jesus diz para a mulher, não chores. E em seguida diz para a criança morta, filho, levanta-te. E ele se assenta dentro do caixão. E o texto de Lucas nos diz que Jesus enfiou seus braços dentro do caixão, carregou o menino e o deu à sua mãe. O texto em português fica meio empobrecido, porque para ficar rebuscado, Jesus o restituiu à sua mãe. Isso não pode, dos seus ouvidos, não serem tão bonito quanto Jesus o deu à sua mãe. Jesus pegou a criança e entregou no braço da mãe. Sem palavra alguma. Quem falava era o povo e dizia, Deus visitou o seu povo. Era o que se dizia quando Deus visita. Então, no momento de extrema angústia, de um problema insolúvel, veio Deus em socorro. É por isso que nesse texto nós vamos ler. Não há nenhuma garantia que o problema circunstancial que você sofre hoje, que te gera angústia, seja retirado. Mas há alguns gestos de Jesus no momento de angústia que ele viveu que servem de exemplo para nós. E é isso que nós vamos olhar, como Jesus lidou quando ele viveu angústia. Me lembro do pastor David Wilkerson, evangelizando um morador de rua lá em Nova York, um mendigo, um bêbado. E ele falando de Jesus, da pessoa ter alegria de viver com Jesus e tudo, e o mendigo disse para ele, sentado num banco de uma praça, ele de terno, que era pastor da Assembleia de Deus, e todo bem arrumado, e o rapaz disse, é fácil para o senhor falar, porque eu estou descalço, e o senhor tem um sapato chique aí. Aí é fácil falar de crer em Jesus. O reverendo David Wilkerson, e vocês sabem que certa época do ano, Nova York é muito fria. Ele realmente tirou seu sapato, tirou sua meia, deu ao homem, vê se serve para você. O rapaz experimentou, serve. Falou, portanto, agora eu posso falar do evangelho para você. E dizem os narradores que David Wilkerson voltou para sua casa descalço. Se era esse o problema, estava resolvido. Então nós temos o costume de pensar que Jesus não viveu angústia. Por ser Deus e ter todo o poder da terra, ter anjos a seu serviço, poder falar com seu pai a todo instante e seu pai o ouvir, que Jesus não viveu momentos difíceis e que talvez por isso nós entendamos que ele não pode nos ajudar ou que não estaria tão interessado, somente exigindo de nós que estivéssemos no seu nível. Você está errado. A Bíblia nos narra esse momento difícil que Jesus viveu e nos narra as atitudes que ele tomou, que são bastante interessantes para nós. O Evangelho de Marcos tem esse propósito, de fazer-nos conhecer Jesus e vermos nele a resposta, até mesmo para as angústias mais profundas que podemos viver. Nos momentos de tristeza e de solidão, ainda assim, encontramos em Jesus. A carta aos Hebreus nos diz exatamente isso, que tendo ele vivido entre nós, é poderoso para suster nas nossas tentações, nas nossas provações, porque ele mesmo foi provado. Então nos socorre, porque ele conhece o que é isso pessoalmente.
Então, tendo isso em mente, olhe para esse texto como uma demonstração de Deus do que Jesus fez, e aí teremos o exemplo do que nós devemos fazer. E aí é que nós então nos aproximamos. Se os irmãos olharem, algumas coisas já haviam acontecido aqui antes. O traidor, Judas, já havia se retirado do meio dos discípulos. Nós temos também Pedro dizendo que morreria com Cristo, se fosse o caso. Estavam todos eles muito tristes. E Pedro disse, Jesus respondeu, Pedro, você vai morrer comigo? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi o que aconteceu. Então, as coisas que nós vemos aqui são uma série de desapontamentos e decepções que podemos ver Jesus passando. E como que ele se postou diante disso. Jesus estava profundamente angustiado. É importante viver o que causava angústia em Jesus. O que a teologia nos ensina. Jesus não está aqui temendo a morte, ainda que o seu instinto de sobrevivência possa sim ter gerado nele algum tipo de ansiedade, sabendo que ele morreria. Mas não é isso que está perturbando Jesus com tanta profundidade. Jesus está triste. É interessante os sentimentos de Jesus que são apontados. Enquanto que aqui diz que ele estava com pavor e angústia, um outro sentimento é acrescentado por Mateus, quando faz a mesma narrativa, diz que Jesus vai para o Getsêmani carregado de tristeza e angústia. Então, tristeza, angústia e pavor. Sabemos então o que estava no coração de Jesus. O que é que estava angustiando Jesus? Nós estamos diante de alguém que nunca pecou. Alguém que foi leal a Deus o tempo todo e tendo o poder para fazer os homens sofrerem tormentos na terra, só usou o seu poder para levantar os doentes, para curar os cegos, para ressuscitar crianças como da viúva de Naim. Algumas ressurreições Jesus fez. Nem a morte era um obstáculo para ele. Imagina ter um homem desse andando na nossa terra. E mesmo assim a liderança tramava matá-lo. Jesus, completamente leal, alguém que nunca experimentou o pecado, agora teria o pecado da humanidade inteira lançada sobre ele. Todos os pecados cometidos na terra. E eu já antecipo aos irmãos que só os meus já eram motivo de angustiar a ele. Agora vocês imaginam da terra inteira ser lançado sobre Jesus, ele carregar a nossa culpa. Ele olhar para Deus, voltando as costas para ele. Era esse momento que Jesus sofria. Nunca ter transgredido, ser olhado como um transgressor. Se tornar um transgressor para que nós fôssemos livres da nossa condenação. Isso é o que angustia Jesus. E o texto da Bíblia nos mostra. Lucas diz que ele orava de joelhos. Já Marcos e Mateus dizem que ele chegou de se prostrar em terra, tão grande que era angústia. Prostrar era uma oração que se fazia com os braços abertos, com o rosto no chão. E a angústia era tão grande que o suor se transformava em gotas como de sangue. Não é que ficaram ensanguentados o suor de Jesus. As gotas eram grossas. É isso que está dizendo. Eram grossas como se fosse sangue e caíam sobre o chão enquanto Jesus prostrado orava. E nessa angústia, diz o texto que ele foi num lugar que se localiza, Lucas nos diz que fica no Jardim das Oliveiras, e que era hábito de Jesus ir a esse lugar. E os discípulos foram com ele. Já uma outra narrativa diz que eles atravessaram um córrego e tinha ali do outro lado um jardim, que Jesus comumente orava ali. Ele disse para os discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo. Chama consigo somente a companhia de Pedro, Tiago e João, 3 dos seus discípulos mais próximos, que foram no Monte da Transfiguração. Esse mesmo grupo de discípulos estava presente na ressurreição da menina, que vem a famosa frase aramaica, Talita cumi. São esses discípulos que estavam sempre próximos de Jesus. E ele leva esses 3, os 2 filhos de Zebedeu e Pedro. E aí, chegando num lugar, disse eles, fiquem aqui. E numa distância em que a pedra, você pode calcular que um homem
consegue jogar uma pedra. Foi essa distância que Jesus foi. E tendo chegado ali, começou a orar. A narrativa é essa. E Jesus, por 3 vezes, volta, uma segunda vez, terceira vez, e encontra os discípulos dormindo. Bom, qual que é o primeiro passo que Jesus deu quando teve angústia? Nós podemos dizer que o primeiro passo dele foi buscar orar a Deus. Mas o que salta aos nossos olhos é que ele buscou ajuda e companhia dos seus amigos. A companhia no momento de angústia é muito importante. Que estejamos do lado de quem está sofrendo, porque isso ajuda a amenizar a dor. Então Jesus carrega consigo porque ele está muito triste. Imagino que esse foi um momento único. Se Jesus sofria, sentia alguma coisa, ele não era de falar aos seus discípulos. Era um homem forte. Mas ali Jesus estava precisando da ajuda deles e o chamou. Nós vemos outras passagens que nos mostram que Jesus teve a humildade de pedir ajuda. Podendo ele fazer chover em Samaria, ele procura a mulher samaritana e pede um pouco de água, não foi isso? Por que Jesus fez isso? Porque ele veio aqui para se relacionar conosco e aquela mulher poderia lhe dar água. Acabou que ela deixou Jesus com sede, que ela ficou tão alegre com a notícia de que o Messias havia visitado ela, que foi contar para os outros na aldeia de Sicar. Mas ali, Jesus pede água. Então, uma coisa que não devemos ser é orgulhosos a ponto de achar que resolvemos tudo e que os nossos problemas são responsabilidade de Deus resolver. E não incomodar ninguém. Aqui não se trata de incômodo, significa pelo menos ficar do lado. E Jesus disse, fiquem acordados enquanto eu oro, para fazer companhia para ele. Então a companhia de Jesus falhou. A ajuda humana falhou. E isso a gente tem que estar preparado. Nossos amigos podem não ser tão amigos. E o conforto que eles nos dão podem nos faltar exatamente. Como que nós vamos nos proceder quando esse primeiro passo, que é buscar ajuda e a companhia de pessoas, falha? Esse gesto. O que eu preciso fazer? Bom, a primeira questão, vamos ver por que eles falharam. O Evangelho de Lucas nos diz que eles dormiram de tristeza. Já Mateus e Marcos dizem que eles dormiram porque os seus olhos estavam pesados. Ambas as afirmações são verdadeiras e não são excludentes. Eles tanto estavam tristes porque Jesus disse que ia partir, como ao mesmo tempo, e viram Jesus triste, não dá para esconder quando a tristeza é muito grande. E não somente isso, eles estavam realmente cansados. A vida deles era de um trabalho intenso e de grandes e longas caminhadas. Estavam todos cansados. Em Lucas é interessante que quando eles chegam no jardim, Jesus diz para todos os 11, porque Judas não estava entre eles, mas Lucas nos diz que Jesus falou, orem para que vocês não entrem em tentação. E no final ele repete a mesma frase, quando ele chama os discípulos para saírem, ele diz, orem para que vocês não entrem em tentação. Então é muito significativo isso, porque a primeira questão é que os discípulos certamente buscaram no sono o alívio. E é normal, se conhece que esse é um dispositivo que pode ser usado. Uma pessoa que está sobre algum tipo de depressão, algum tipo de tristeza, pode até dormir muito, porque é uma forma de fuga. Enquanto você dorme, você não pensa na tristeza, não está remoendo. Então, é possível que os irmãos já tenham usado esse recurso no momento em que vocês vivem uma grande tristeza, uma decepção, alguma coisa assim, vocês dormem para não ter que pensar naquilo. Então os discípulos dormiram por tristeza, diz Lucas. Mateus e Marcos dizem que eles estavam cansados. E esse é outro problema do homem. O homem busca fugir do problema muitas vezes, quando acorda o problema está lá esperando por ele. Então dormir não soluciona, pode te ajudar a fugir. Mas é um outro problema, que os homens também eles têm limitações físicas. E os discípulos estavam muito cansados e juntando com a tristeza dormiram ali enquanto Jesus ia orar. E acabou, queridos, que Jesus orou sozinho.
os discípulos que foram servidos por ele tanto tempo. Os irmãos terem ideia, até lavar o pé deles, como se fosse um servo, Jesus fez. E agora, por que razão os discípulos não podem vigiar 1 hora? Porque estão muito cansados, porque estão tristes, independente da razão. O que é certo aqui nesse texto é que os discípulos falharam como amigos. Então, o que nós fazemos quando eles falham? Às vezes, meu amado, vai acontecer isso com você. Quando você mais precisar, você pode perder exatamente os seus amigos, eles podem falhar. A esposa pode se transformar em mais um problema para você num momento de angústia, de grande dificuldade que você vive. O marido pode se transformar, você está precisando de apoio e recebe crítica. É assim que é a vida. Então, amigos, seres humanos são assim. E como nós devemos agir no momento da tristeza? Jesus é extraordinário, queridos. Jesus diz uma palavra aqui que demonstra que Jesus não está tão preocupado com a dor dele agora, como que os discípulos não se desviassem. Ele diz: orem para que vocês não entrem em tentação. Orem por vocês. Era para que eles estivessem orando por Jesus e vigiando, fazendo companhia. Não. Jesus agora diz: orem pelo menos por vocês, para que vocês não passem por provações. Que a palavra provação e tentação no Novo Testamento é a mesma. Eles poderiam vir a ser provados. E tudo que Jesus ensinou é para que eles fossem aprovados. Mas é evidente que nós sabemos que Pedro negou a Cristo e que muitos foram reprovados no teste. Depois Pedro abandona os discípulos, volta para o mar da Galileia para ser um pescador e não um pastor. E Jesus vai chamá-lo, que está em João capítulo 21. Então nós temos da Bíblia essa narrativa, que Jesus continuou amando, mesmo seus discípulos tendo falhado. Então, se as pessoas não podem te dar a ajuda, a mão de ajuda que você precisa, não podem chorar com você, pelo menos te fazer companhia, se elas falham nisso, continue amando elas, porque elas precisam da força que você tem. Então, Jesus, que não teve nada dos discípulos, continua ainda preocupado com eles, diz: orem para que vocês não entrem em tentação. E uma frase muito mal interpretada que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está dizendo é: eu preparei vocês para esse momento. Então por dentro vocês estão preparados, mas que vocês continuam sendo humanos. A carne tem limitações, tem necessidades, e pode ser que isso faça com que vocês abandonem. Não era falta de amor por Jesus, era possivelmente excesso de cansaço. E Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Certamente é uma palavra para os discípulos, dizendo: vocês estão prontos para passar pela aprovação e serem aprovados. Porém, vocês são humanos. E a carne tem limitações, tem necessidades. Daí a desculpa que muitos alimentam o seu espírito para incentivar a si mesmos a transgredirem, a desapontarem o Senhor. Não se submeta às suas necessidades. Não se submeta ao império dos sentidos, ao clamor do prazer e nem mesmo às próprias necessidades físicas. Há um exemplo que Jesus nos deu, quando levado pelo Espírito Santo ao deserto, passou 40 dias sem comer e se recusou a fazer das pedras pães para si mesmo. Então, com muito carinho, olha com esse momento que Jesus passou e perceba que nenhuma necessidade nossa justifica abandonarmos os nossos passos com Deus. Mas esse foi o primeiro passo de Jesus, recorreu aos seus amigos. O segundo passo foi aquilo que ele foi fazer no jardim, buscar a ajuda de Deus. Queridos, é extraordinário vermos Jesus orando. Que humildade, que submissão ao seu Pai. Ele ora a Deus e diz: Senhor, tudo é possível a Ti. O Senhor pode fazer qualquer coisa. E aí ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. O que Jesus está dizendo? Que o Pai pode fazer todas as coisas. E aí ele pede para não tomar esse cálice. Do que ele estava falando da angústia? Do que eu disse aos irmãos.
de receber o nosso pecado, o pecado seu e o meu, sobre ele, e olhar para o Pai virando as costas a ele. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas o que é importante é isso, que Jesus está dizendo, se tiver outro jeito de resgatarmos essas pessoas da destruição, faça isso, Senhor, se eu precisar receber o pecado em mim. Mas aí Jesus diz, com palavras simples, mas faça, porém, o que o Senhor quer, e não o que eu quero. Jesus está dizendo o que eu quero, o que eu preciso, a angústia que eu estou vivendo são secundários. O teu plano, o teu desejo, o teu decreto é que tem que ser cumprido. Não muda nada, meramente porque eu estou sofrendo, mas faz a tua vontade. E aqui talvez caiba essa ideia. Por que Deus voltou as costas para Jesus? A ponto de Jesus clamar, e alguns evangelhos trazem até ele dizendo, na língua original, a transcrição dos evangelistas, na língua que Jesus falou, no aramaico. E Jesus então diz ao Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que estava em jogo era a sua vida. Jesus veio à terra para ser o nosso Salvador. E ainda que há igrejas por aí que dizem que você consegue ser salvo praticando boas obras, fazendo caridade, se não der tempo de fazer tudo nessa vida, você vai ganhar uma outra vida para fazer caridade. Tudo isso é historinha de velha caduca, como diria o apóstolo Paulo. Não confie nisso. Porque então você é seu próprio salvador. Se somos salvos por obras meritórias, pela caridade que praticamos na terra, então Jesus não fez nada na cruz. Mas ele estava carregando as nossas transgressões, e a prova disso é que para que Deus não te desamparasse no dia do julgamento, ele desampara Jesus. Eu fui julgado lá pelo ano 30, fui condenado e executado em Cristo. E por isso Deus vai me amparar, Deus vai abrir os braços e me receber. Não porque eu mereça, mas porque Jesus conquistou a vida eterna para nós. Então, quando Cristo está querendo que Deus ache um outro caminho, em momento nenhum ele pediu, Senhor, me leva de volta. Esses discípulos estão aí, esses preguiçosos, dormindo, não conseguem nem vigiar uma hora comigo. Não tenho ninguém na terra que mereça tudo que eu fiz por eles. Me leva de volta. E aí nós ficaríamos como? O que seria das nossas crianças? Então Jesus, sabendo disso, completa a sua oração, mas faz o que tu queres e não o que eu quero. Faz a tua vontade. Eu me submeto ao que o Senhor quiser. Foi a oração que Jesus fez. E o que é extraordinário, queridos, é que o ensino de Jesus foi igualzinho aos discípulos. Então, quando se tratava da angústia dos discípulos, os discípulos perguntaram, como nós devemos orar? E Jesus ensinou. E dentro da oração diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não faz parte da oração dominical? E na hora da angústia de Jesus, a oração dele não foi diferente. Pai, faça a tua vontade e não a minha. Não é uma mera teoria, não é uma religião que ele estava lançando. O que ele estava fazendo é nos ensinando a conversar com Deus e a viver aquilo que oramos. E Jesus fez exatamente igual ele ensinou aos discípulos. Lá no Sermão da Montanha, agora ele faz. E diz, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E possivelmente Jesus entendeu que não havia outro caminho. Era preciso que um justo morresse no lugar dos injustos. Se era para que os pecadores pudessem entrar no céu, então alguém tinha que lavá-los no seu sangue, num sangue puro. E só tinha Jesus na terra capaz de fazer isso. Ele foi enviado para fazer isso, e por mais angustiante que fosse isso para ele, ainda restava a vontade do Pai. E aí Jesus diz, faça como tu queres. Sabe, nós temos na língua portuguesa um recurso que se chama uma conjunção adversativa. Né? A gente não prestou muita atenção na aula de português, mas tem aqui. Quando Jesus diz, usa porém, numa versão, usa mas, faça a tua vontade e não a minha, a frase seguinte tem proeminência,
ela tem poder sobre a frase primeira. Ele diz: faça de mim esse cálice, passa de mim, sem que eu beba. Porém, mas, são conjunções adversativas. Faça a tua vontade. O pedido de Jesus foi esse. Ele primeiro disse: se possível, afasta de mim o cálice sem que eu beba. Mas, faça a tua vontade. Na verdade, esse é o pedido imperativo de Jesus, que Deus fizesse a sua vontade. O primeiro pedido dizia respeito à sua angústia. O segundo pedido dizia a respeito da justiça de Deus e dos eternos decretos de Deus. E Jesus se sujeitou a eles. Essa foi a segunda atitude. Ele pediu ajuda aos amigos, o que é um gesto bonito. Se você precisar, recorra. É muito bonito que você não queira que ninguém se incomode com aquilo que te incomoda. Porém, lançar mão dos amigos é importante para criar uma relação entre nós. Uma ligação. Pode dar liberdade para esse amigo te procurar depois e dizer: você pode me ajudar agora? E você poder servi-lo. Então, cria esse tipo de intimidade. Mas o segundo passo é falar com Deus. E o que tudo indica, a resposta de Deus foi negativa para o primeiro pedido de Jesus. Não tinha como Jesus passar, sermos resgatados, sem que Jesus tivesse sido rejeitado por Deus para que nós fôssemos acolhidos. Daí nós temos uma seguinte palavra, que o texto nos diz, vou pedir que os irmãos leiam, que é o terceiro passo de Jesus. Verso 41 ele diz: veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantemo-nos, ou levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus sabia que Judas já estava chegando com a guarda, ele ia ser preso, os discípulos fugiriam, com toda certeza. A gente sabe a verdade, Pedro, honrando aquela palavra que ele disse, tirou a espada, possivelmente, não dele, mas tirou a espada que estava na mão de algum soldado e cortou a orelha de um servo chamado Malco. Está aqui na narrativa. E um comentarista diz com toda a propriedade que Pedro não tinha intenção de cortar a orelha. Se você cortar a orelha de alguém, a orelha não é um órgão vital, é importante, é até feio, né? Uma pessoa não tem nem como usar óculos sem orelha. Mas Pedro não queria fazer isso. Pedro tentou matar esse homem. E talvez por causa do capacete romano, como é, na verdade, a guarda do Sinédrio, também usava esse tipo, talvez tenha escorregado e cortado a orelha. E aí Jesus pega a orelha, põe no lugar, João fala o nome desse servo, para que as pessoas daquele tempo pudessem consultar se essa história é verdadeira. Jesus põe no lugar, né? Sem super bonder, sem nada, ali ficou colado, curado. E Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a espada, porque está escrito: todo que lança a mão da espada morrerá por ela. Na verdade, Jesus diz para Pedro guardar essa palavra, que a vingança pertence ao Senhor. E ele falou: se eu quiser, eu mando vir anjos do céu para me resgatarem. Então Jesus estava dizendo que ele estava se sujeitando ao propósito que Deus lhe colocou. Que é curioso isso aqui, queridos. Aí ele diz aqui: vamos que o traidor se aproxima. O Filho do Homem vai ser entregue. O Messias vai ser entregue. Vai se cumprir o que foi prometido dos profetas. Leia Isaías 53. Que diz que o Filho do Homem, o Filho de Deus, né? O servo do Senhor, assim que Isaías chama, está com o rosto desfigurado. Porque Jesus ia apanhar muito aquela madrugada, o rosto dele ia ficar desfigurado, de tão feio. Era alguém que nós viramos o rosto quando olhamos para ele. Creio que não estava falando do rosto natural de Jesus, mas do rosto. Isaías está tendo uma visão de Jesus crucificado. E aí, Isaías, no capítulo 53, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Em outras palavras, o Sinédrio condenou Jesus porque tinha inveja dele. Jesus era muito melhor que todos eles. E ensinava de uma forma muito melhor e tinha a multidão do lado dele.
Tanto que decidiram não prender Jesus na Páscoa para não haver um tumulto. Porque os que estavam dispostos a defender Jesus eram um número muito grande. Então, para não haver confronto e mortes, prendessem Jesus fora da Páscoa, fora do momento de festa que Jerusalém estaria cheio. Bom, então, o que nós temos que Jesus era muito melhor. O Sinédrio condenou Jesus por inveja. Pilatos, porque era um fraco. Pilatos disse, não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ora, ele era o imperador, ele diz, eu estou libertando esse homem porque não vejo culpa. Não, ele vai atrás de uma saidinha política, diplomática. Pega um criminoso odiado por todo mundo e coloca junto de Jesus e diz, eu tenho que soltar um, qual dos dois vocês querem que eu solte? É costume. Então ele soltaria Jesus, não porque Jesus era inocente, mas que tinha um costume. Ele estaria dando perdão quando ele tinha que dar absolvição a Jesus. Você sabe a diferença. Perdão, eu reconheço que o réu é culpado e livro ele da pena. Absolvição, eu reconheço que o réu não tem culpa e que foi um erro tê-lo prendido. Então Pilatos, em vez de absolver Jesus, traz Jesus para tentar, com o costume judaico, libertar um dos dois. Ele era um fraco. A multidão estava preparada e começou a gritar para Pilatos, Barrabás, Barrabás, e ele sem entender o que havia feito, o que estava acontecendo, perguntou, o que eu faço com esse justo? Outra bobagem que ele fez, porque o povo começou a gritar, crucifica-o. E aí ele manda trazer uma bacia, lava a mão do sangue desse justo. Bom, não deve ter resolvido aquela bacia de água, porque na história é uma lenda que pode ser verdadeira, ou pode ter fundo de verdade, ou ser só um costume que a igreja guardou. Mas o que se conta é que Pilatos morreu louco. Ele lavava suas mãos o tempo todo e diz que olhava para as mãos e ainda via sangue e dizia, por que as minhas mãos estão sujas de sangue? Eu já lavei. E diz que ele lavava e ele continuava vendo o sangue ali. É o que veio para nós da tradição. Mas certamente não resolveu muita coisa aquela bacia. Então, o que nós temos? Jesus foi injustamente condenado pelo Sinédrio, injustamente condenado por Pilatos. A minha pergunta é, e por Deus? Sendo ele um justo, filho de Deus, por que o próprio Deus não veio salvá-lo? Os fariseus chegaram de dizer isso. Andando, disseram, se ele falava que Deus era o pai dele, então que o pai dele venha libertá-lo. Vamos ver todos nós aqui, anjos descerem e tirá-lo da cruz. E não apareceu ninguém. A única coisa que nós vemos, e que esse é um milagre que as pessoas não estão prontas para reconhecer, foi Jesus ter orado ao Pai e dizer, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse gesto maravilhoso de Jesus de orar pelos inimigos. Mas o que eu quero que nós concentremos é que, primeiro, Jesus buscou ajuda de pessoas. As pessoas estão aqui para nos ajudar e nós estamos aqui para ajudá-las. Os homens falharam. Jesus continuou amando essas pessoas do mesmo jeito, cuidando delas, morreu por elas. Mas Jesus toma uma segunda atitude. Ele fala para Deus, abre o coração e diz exatamente o que incomodava. Você imagina se ele termina por aí, eu não quero mais morrer, me tira daqui. O que seria de nós? Então, na realidade, ele expõe o problema para Deus, mas termina dizendo, seja feita a tua vontade. E se sujeitou à vontade de Deus. Daí ele vem e diz para os discípulos, levantem-se porque agora eu vou ser entregue. Jesus simplesmente, é o terceiro passo, ele enfrenta o problema para a glória de Deus. Então, é possível que com uma oração Deus venha e pince o problema da sua vida e você se sinta muito melhor. Agradecidos porque Ele tirou a enfermidade, porque Ele ressuscitou alguém, porque pode ser. Ele fez isso no passado e Deus pode fazer tudo. Porém, pode ser que Deus diga, não é esse o meu projeto para você, eu quero te usar para a redenção do mundo. Irmãos, quando nós estamos sofrendo, passando por crises, inclusive do ponto de vista financeiro, qualquer crise que tenhamos, eu não tenho dúvida de dizer que há pouco tempo vivíamos uma crise política, que ainda não debelamos completamente,
porque a população tem que se situar na nova circunstância. Mas vejam só, Deus podia ter me levado, não podia? Tão facinho. Deus, na semana passada, levou o nosso diácono Cláudio, ele só tinha um ano mais do que eu. Ele só era um ano mais velho, praticamente da minha idade. E Deus o levou. Deus pode me levar e me livrar de tudo isso aqui. E eu vou estar vivendo de uma forma, diz Paulo, incomparavelmente melhor. Mas Deus quer que eu sirva as pessoas. Não é fácil. Os irmãos acham que todo mundo que passou no meu caminho, ou que passa no caminho hoje, são pessoas leais? São pessoas que não conversam por trás? Você está enganado. Eu vivo no mesmo mundo que você. Sou pastor para servir, não para ser servido. E daí é que vem exatamente a ideia. Jesus diz, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele não busca nossa ajuda, nosso auxílio. Então o que eu tenho que fazer é, vivendo angústia, levantar e enfrentar o problema dizendo, o Senhor me dará a vitória. E o que eu tenho que eu posso passar por tudo isso e ficar tranquilo? Você precisa pensar no que vem depois. Que algumas coisas aqui não têm solução. Eu quero lembrar aqui, hoje deve ser já uma senhora, essa menininha, ela era uma irmã nossa da igreja presbiteriana de Olinda, mas era uma criancinha. E fez uma prova de geografia e foi dormir angustiada com a prova, imaginando se ela tinha feito certo ou errado. A mãe dela, que era membro da igreja, contou essa história para o pastor Valmir Soares, que era meu professor, e ele contou para nós. A história é mais ou menos o seguinte, a menina foi orar com a mãe e disse, Senhor abençoa papai, mamãe, titio, vovô, vovó, todo mundo, a criancinha orando aquela oração linda de criança, e depois, no meio da oração, a menina diz, Senhor, em nome de Jesus, que a capital da Itália seja Paris. A oração da nossa irmãzinha. A capital, ela pôs na prova o nome errado, e agora ela queria que Deus consertasse a coisa assim, né? Imaginou o problemão que ia estar, aquele bando de pessoas falando francês dentro da Itália. Deus mudou para atender. Então, há certas orações que são para não serem atendidas mesmo, mas é para ser pedido, para ser orado. Alguma coisa nós vamos aprender quando oramos. E aí a mulher disse para a nossa irmã, mãe da criança, falou para o pastor Valmir, pelo menos ela crê na oração, né, pastor? Pois é. Mas é diante desse fato que eu chamo os irmãos o seguinte, olha para o que tem para frente. Talvez se nós ficarmos presos só ao que estamos vivendo agora, esquecendo que o nosso Deus, como a nossa equipe de louvor profetizou aqui, né? Profetizar é falar a palavra de Deus. E foi cantado aqui que Deus é um Deus de promessa e um Deus que não é homem para mentir. Olha para as promessas. Elas são para isso. Para que enquanto eu caminho, sabe, tem uma coisa me esperando. A minha angústia e a minha dor não vão durar para sempre. O Senhor tem algo muito melhor para mim. Quantos anos eu ainda vou viver? Será que eu chego aos 80? Vou morrer, na média do brasileiro, eu tenho mais 15 anos. Preciso correr para fazer as coisas que eu tenho que fazer ainda, porque são só 15 anos. Se for pela média do brasileiro. Aí a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é essa. O que é que nos tem confortado? Uma suposta consciência de que Deus vai fazer eu andar sobre as águas. Deus vai fazer um milagre. É isso que a sua igreja ensina? Ou a sua igreja ensina que o Senhor Jesus restaurará todas as coisas na sua vinda? Porque não estamos aqui para explorar a fé pública e obter ofertas de pessoas que estão querendo ser resgatadas do problema circunstancial. Nós trabalhamos a palavra de Deus que lida com nossos problemas existenciais, que diz respeito a toda a nossa existência. Onde eu vou passar a eternidade? A nossa igreja tem resposta para isso. Se alguém me perguntar, pastor, Deus vai me curar? Pastor, se eu pedir com força mesmo, não tem nenhuma garantia, meu querido. Mas se eu crer em Jesus, eu vou morar no céu? Sim, isso eu posso te dar certeza, porque isso está nas Escrituras. Então, Paulo escreve aos Colossenses, e eu quero encerrar com essa palavra e mais uma historinha pequenininha, que o apóstolo Paulo nos diz.
com essas palavras. É uma coisa linda. Pensem nas coisas do alto. Porque a sua vida está oculta juntamente com Cristo. Isso que você está vivendo aqui, que os seus colegas de trabalho, colegas de escola estão vendo, não é a sua vida. A sua vida está guardada juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestos com Ele. Colossenses capítulo 3, os primeiros versos. Tá? E eu prometi uma historinha, e é muito curtinha. Havia uma criança que estava muito doente. Ela viria a falecer dessa doença. Eu vi essa história quando eu estava chegando na primeira igreja, só para visitar um amigo que tinha perdido o pai. E o pastor Evandro Luiz da Silva, que foi quem me batizou depois, contou essa história que eu nunca esqueci. Disse a menina, acho que era uma menina, estava muito doente e estava prestes a morrer. Então todo mundo evitava falar no assunto e tudo. Uma hora que ela estava sozinha com a mãe, ela perguntou para a mãe: mãe, morrer dói? Aquela pergunta arrebentou com a mãe. Diz que a mãe saiu, foi chorar na cozinha, volta para a sala, senta com a menina no sofá e diz o seguinte: filha, às vezes você fica aqui na sala assistindo televisão, não é? E de repente você abre os olhos, você está no seu quarto, não é assim? Falou, é. O que acontece? É porque eu durmo assistindo televisão, ela é doente, né? Durmo assistindo televisão, meu pai me vê dormindo, me carrega e me leva para minha cama. Falei, exatamente, morrer é assim. Você fecha os seus olhos e seu pai vem te buscar para você descansar no seu lugar. Só um crente em Jesus pode ter essa segurança. Porque Cristo carregou as minhas culpas na cruz. Por isso, quando ele viveu a maior angústia que um homem pode viver, Jesus sofreu a maior dificuldade que qualquer homem pode viver nessa terra, que ele tinha todo o pecado da terra e a culpa lançada sobre ele. Ele recorreu aos seus amigos que falharam com ele. Ele recorreu a Deus, levantou-se e enfrentou o que Deus tinha para ele. Vamos enfrentar a vida confiado nas promessas, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós também vamos ressuscitar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?